Bom, essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, ela pode esclarecer uma dúvida que muitos têm quando nós falamos que não congregamos em uma denominação com aquela estrutura toda de um presidente, ou um papa, ou um bispo, um cardeal, ou um pastor acima de tudo, um clero, basicamente um clero, um corpo de clérigos e um corpo de leigos. A pessoa fala assim, então deve ser uma bagunça, né? Então ninguém pastoreia ninguém vê o que está acontecendo, ninguém pode então julgar algum mal, algum pecado, algum saindo fora da doutrina ou coisa assim. Então, a primeira impressão que dá é essa, porque a pessoa pensa, bom, se não tem um sistema, é uma desordem. Isso vai acabar em desordem. Bom, na realidade, as coisas de Deus têm ordem. E este é um exemplo de ordem que ele vai dar agora no versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então, existem irmãos numa assembleia, uma assembleia local, existem irmãos que trabalham entre os irmãos. Eles, em outras passagens, você vai vê-los sendo chamados de bispos, ou anciãos, ou presbíteros. O que nós sabemos é que no tempo apostólico, os apóstolos tinham o poder e a autoridade de estabelecer bispos, de eleger bispos, ou anciãos, ou presbíteros. E também delegavam essa tarefa, como eles delegaram a Tito, quando ele fala na carta a Tito, te deixei em Creta para que estabelecesses bispos de cidade em cidade. Então, ele estava ali como delegado de Paulo para essa tarefa de estabelecer bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é a mesma coisa, são sinônimos. Em Hebreus ainda tem uma palavra a mais que é colocada, que é guia. Obedecei aos vossos guias. Em uma outra versão fala obedecer aos vossos pastores. Mas é nesse sentido aí de bispos, anciãos ou presbíteros que são esses guias. E tinha também Timóteo, que são dadas as qualidades morais. Paulo escreve para Timóteo para dar as qualidades morais de alguém que almeja estar nessa posição de ancião, ou presbítero, ou bispo. Para fazer o quê? Para trabalhar. Não é alguém que deseja uma cadeira mais alta, ou um colarinho eclesiástico, aquele colarinho eclesiástico, aquele que os padres usam, né? Mas algumas religiões protestantes também usam. É um branquinho aqui que aparece aqui na frente do pescoço. Não é isso, isso não tem na Bíblia, nada disso tem na Bíblia. Mas existem sim irmãos, como aqui, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Trabalham como? Que trabalho eles fazem? De supervisores. Supervisores. Aqui no meu condomínio tem o porteiro, que é um supervisor das coisas que acontecem na portaria do prédio. Depois tem um síndico, que é um supervisor do condomínio. Então, tudo que acontece de errado, a gente reclama para o síndico. Porque senão ia reclamar um para o outro, bater na porta do vizinho, brigar com o vizinho. Não, tem um síndico para supervisionar tudo e decidir, então, as coisas que estão sendo feitas, que deverão ser feitas, para que não vire toda uma desordem. Muito bem, quando Paulo se despede dos anciãos de Éfeso, e eram anciãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, ou seja, eram esses presbíteros ou bispos ou anciãos de Éfeso, ele fala que depois da partida dele, haveria homens que invadiriam, né, o rebanho, tentando atrair homens, sairiam de vós mesmos homens, distorcendo a palavra, para atrair homens após si. Então, haveria pessoas que iam buscar a posição de liderança para ter discípulos, para ter seguidores. Isso ia acontecer, não era o que acontecia com esses bispos, anciãos ou presbíteros designados pelos apóstolos. Mas aí Paulo não entrega eles a uma autoridade superior, a um papa ou coisa assim. Ele fala, ele os entrega a Deus e a sua palavra, que tem poder de edificar. É isso que ele entrega.
Então, hoje, os apóstolos morreram. Nós não temos ninguém com essa autoridade de bispo ou presbítero. Mas se você vai lá em Atos, capítulo 20, tem uma palavrinha muito importante que Paulo fala ali na sua despedida, que é a seguinte: ele diz, no versículo 28, Atos 20, 28, eles os admoesta da seguinte maneira: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou seja, que ele resgatou com o sangue que era seu. Porque, claro, Deus não tem sangue, né? Esse versículo muitas vezes dá confusão, né? Dá um nó na cabeça das pessoas. Como é que Deus podia resgatar a igreja com o seu próprio sangue? Não, a redação mais correta aqui, a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que ele é próprio, que ele é de sua propriedade, que é o sangue de Cristo, o Filho de Deus, ok? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então não era só com a autoridade apostólica que eram constituídos os bispos ou anciãos ou presbíteros. O Espírito Santo estava por detrás disso. Muito bem, saem os apóstolos de cena. Nós ficamos com quem? Com o Espírito Santo. Então, se não existe hoje um apóstolo para designar, falar assim, ó, o João, o Antônio e o Sebastião serão agora os presbíteros aqui dessa assembleia. Sempre no plural, nunca no singular. Ok? Não é assim, o João vai ser o pastor aqui dessa assembleia. Não, isso não existe na Bíblia. É sempre presbíteros, anciãos ou bispos, mas no plural. Então, se antes tinha autoridade apostólica para apontar e falar você, agora não tem mais. Mas tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua levantando esses. Como ele levanta esses? Faz sair do chão? Não. Simplesmente coloca no coração dessas pessoas o desejo de trabalhar. Porque é um trabalho. Não é um trabalho remunerado. É um trabalho. É um trabalho de cuidar das ovelhas. É como se Cristo fosse o pastor daquela assembleia, porque Cristo é o pastor da igreja, né, como um todo, mas só dando um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Cristo o pastor e os subpastores para apacentar as ovelhas dele num local, numa assembleia local, são esses anciãos. Porém, que não são nomeados, ninguém vai pôr a mão na cabeça deles e falar assim, a partir de hoje você será... Não. Ele recebe do Espírito Santo esse encargo, ele recebe essa responsabilidade, muito mais responsabilidade do que privilégio, né? De zelar pelo rebanho, de ser zelador, de ser o síndico do rebanho de Deus naquela localidade. E ele vai ser, então, junto com os outros, porque são sempre mais de um, é sempre plural, presbíteros, anciãos ou bispos, sempre plural, sempre plural, sempre plural. Você vai perguntar assim, e o pastor? Não existe. Na configuração da Assembleia Local, não existe a figura do pastor, um homem à frente do rebanho. Isso não existe. Existem esses supervisores do rebanho, ok? Esses anciãos, ou presbíteros ou bispos. Esses, então, não são nomeados. Ninguém aponta o dedo para eles, dá uma carteirinha para eles, nada disso. Mas são reconhecidos. Porque os irmãos vão olhar e falar assim, uau, aquele irmão lá, olha, puxa o cuidado que ele tem com a Assembleia. Então, uma vez reconhecidos, o que fala aqui na nossa passagem de 1 Tessalonicenses 5. E rogamos os irmãos que reconheçais. Veja, ele está falando assim, que vocês elejam. Muitas igrejas protestantes funcionam assim, eles precisam de um pastor, de um líder na frente. Esse homem fica responsável por tudo, o que é um erro gravíssimo.
Não existe isso na Bíblia. Existem dons, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, lá em Efésios capítulo 4. Mas esses dons, eles são dons universais. Um pastor, ele é pastor até debaixo d'água. Ele é pastor em São Paulo, ele é pastor no Rio de Janeiro, ele é pastor em Carapicuíba, ele é pastor em qualquer lugar que ele vai, ele é pastor. Porque ele é o dom. Ele é o dom incorporado. Porque Cristo deu dons aos homens. Daí ele fala, a uns homens deu para apóstolos, para evangelistas, pastores, doutores. Então é o dom incorporado. A pessoa é o dom. Entendeu? É uma coisa assim. A pessoa é o dom. Então ele é pastor em qualquer lugar que ele for. Não é local. O evangelista, ele é evangelista em todo lugar que ele for. E não poderia ser diferente, porque o evangelista sai pelo mundo para buscar os perdidos. O pastor sai pelo mundo para juntar as ovelhas, para apacentar as ovelhas. E o mestre ou o doutor, ele ensina, ele traz o alimento mais sólido para as ovelhas. Então, todos esses têm uma função universal. Mas na Assembleia local, existem os bispos, anciãos ou presbíteros que têm a função de apacentar as ovelhas ali. Então, o que ele está dizendo aqui é isso: rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então, essa é a responsabilidade da Assembleia, dos irmãos, de reconhecer esses, de saber que existem pessoas zelando pela ordem na Assembleia, não são um só, também não se sentam em cadeiras de espaldar alto. Acho que tem umas igrejas aí que tem umas cadeironas grandes, né? Um estofado vermelho, uma coisa assim. Parece que tem o rei lá, que é o pastor, e os seus príncipes em volta. Isso é absurdo, não tem nada disso na Bíblia. Reconheçais os trabalhos de vós, e que presidem sobre vós. Olha que interessante a palavra que ele diz aqui. Presidem sobre vós, porque as coisas de Deus têm ordem. O país tem um presidente que preside. A escola tem um diretor que dirige a escola. No lar, nós temos o pai, temos a mãe que presidem o lar. Todas as coisas de Deus têm autoridade. Existe autoridade, existe presidência nas coisas de Deus. E não poderia ser diferente na Assembleia. O que não existe na Assembleia é um homem à frente da Assembleia. Me mostre na Bíblia isso. Me mostre você onde tem isso. Não tem. Não tem. Quando você abre aquela passagem em 1 Coríntios 14, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, um tem não sei o quê, outro tem não sei o quê, outro não sei o quê. Falem 2 ou 3, os outros julguem. Todos podeis profetizar. Percebeu que é uma pluralidade de ações que acontece na Assembleia? Não tem um lá que fala assim, lá não diz assim, quando vos reunis, o pastor dá o hino, o pastor ora, o pastor prega, o pastor pede dinheiro, o pastor não sei o quê. Não tem isso. Não está escrito isso em 1 Coríntios 14. Ali está a ordem de como deve ser uma reunião de cristãos. Percebe? Então, a nossa responsabilidade é reconhecer os que trabalham entre nós, na Assembleia Local, que presidem sobre nós na Assembleia Local, ou seja, saber que nós temos alguém, nós temos um porteiro e temos também eu falei o nome, o síndico, temos um síndico na Assembleia Local, presidindo. Presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O que é isso? Que chama a atenção de vocês, que puxa a orelha de vocês quando as coisas não estão certas. Ah, mas isso é o pastor que faz. Não, eu falei já, não tem só um homem à frente de uma congregação. Isso não é bíblico. Isso o protestantismo copiou do catolicismo. Os irmãos, os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós do Senhor, os que vos admoestam. Porque senão aqui está escrito assim, irmãos, que reconheçais o que trabalha entre vós e que preside sobre vós e o que vos admoesta. Seria singular, mas não é, é plural. Percebe? Isso é difícil, eu tenho que repetir várias vezes, porque as pessoas ficam tão viciadas
no ensinamento errôneo da cristandade, que acabam, entra por aqui e sai por aqui, porque acha, não, tem alguma coisa, não é assim que funciona. Muito bem, agora no versículo 13, também não está falando para estimar o pastor da igreja, e que os tenhais em grande estima. Tenhais a quem em grande estima? Os que presidem sobre vós, os que vos admoestam, os que puxam a sua orelha quando está fazendo coisa errada. Porque esses existem na Assembleia Local. Existem sim. Tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Não é porque eu gosto dele, porque eu acho bonito o nariz dele. Não, é por causa da obra que eles fazem na Assembleia, que é importantíssima. É importantíssima. Tende paz entre vós. Então, nada pode ser feito na base da intriga, da oposição, da briga, da discussão, do debate, porque tem que ter esses irmãos que vão cuidar, zelar pelo rebanho. Por isso que lá em Hebreus fala assim, obedecei aos vossos pastores, porque hão de dar conta, não é? Hão de dar conta do trabalho que eles fazem. Lá tem algumas versões que falam assim, hão de dar conta das vossas almas. Não, ninguém vai dar conta da minha alma, nem da alma de você, porque cada um dará conta de si mesmo perante o Senhor. Essa tradução está errada. Procurem outra que fala assim, só diz que eles darão conta. Não fala mais nada. Conta de quê? Do trabalho. E é isso aqui, por causa da sua obra. Por causa da sua obra. Então, irmãos, esqueçam esse modelo que já vem de séculos de erro, de que um homem dirige uma congregação. Aliás, peraí, não, olha só, agora eu lembrei, realmente tem na Bíblia uma assembleia que é dirigida por um homem. Olha só, eu tinha esquecido, desculpa, hein? Me desculpe, eu tinha esquecido que realmente é bíblico. Vamos lá, então, na passagem. Ela está em... em 3 João. Agora você vai falar assim, então tudo que você falou vamos jogar fora, né? Espera aí, ainda não, aguarde um pouquinho aí, que eu tenho uma surpresinha aqui para você. Em 3 João, João escreve ao amado Gaio, era uma assembleia em algum lugar, aqui não diz, né? Ele fala depois da vários elogios aqui a esses irmãos dessa assembleia. Aí no versículo 9, 3 João, versículo 9, ele fala, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o que quer dizer isso? O primeiro lugar, não nos recebe. Então aqui está uma assembleia que tem um homem ocupando o primeiro lugar, um só homem, chamado Diótrefes, ocupando o primeiro lugar. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, ou seja, nada a ver com isso que o apóstolo falou lá em 1 Tessalonicenses, tende paz entre vós. Pelo contrário, é um homem que incita a divisão entre eles. Claro que os que não obedecem, ele quer para fora, ele quer se livrar dos que não se dobram à vontade dele, porque ele é o cara, ou se acha, né, o cara no meio desses irmãos, porque ele quer ter o primado, ele quer ter o primeiro lugar. Outro dia uma pessoa até me escreveu, falou que na religião dele, na igreja dele, tem um homem lá chamado Bispo Primaz. E aí ele perguntou, porque ele estava meio preocupado, porque falou assim, é verdade que a gente tem que dar todos os meus bens ao Bispo Primaz? Eu falei, você está louco? Se esse cara está falando isso, ele é um estelionatário, ele está enganando vocês aí. Ele está querendo comer a gordura das ovelhas. Isso aí não tem nada a ver na Bíblia. Então, esse Diótrefes, ele representa muito bem esses que existem por aí hoje, que não são sinceros. Existem, sim, irmão, sempre é bom a gente lembrar isso. Existem pastores, né, cargos nessas denominações, homens que são realmente sinceros, homens que acreditam estar fazendo a coisa correta, porque aprenderam assim. E muitos deles ficam surpresos quando escutam alguma coisa diferente, porque nunca foram conferir.
cresceram assim, já foram criados assim, foram para a faculdade de teologia, fizeram o curso, foram preparados para ser pastor de uma congregação e morreu aí, nunca pensaram nada nisso. E as pessoas também beijam a mão, não quer mudar de posição. Mas muitos são sinceros, sim. Muitos são verdadeiros homens de Deus, mas não esse Diótrefes aqui que procura ter entre eles o primado. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós, e os apóstolos estavam acima de qualquer outro lá, porque esses sim tinham sido dados por Deus como fundamento da casa de Deus. Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, isso aqui, amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, e essa sim, aqui nós temos, então, um exemplo de uma assembleia que tinha um homem na frente, um pastor, um primaz, que queria ser o principal ali, queria mandar em tudo. Mas, como você já viu, não é esse o modelo dado por Deus na sua palavra. Pelo contrário, né, nós vemos homens que o Espírito Santo coloca para trabalhar entre os irmãos, para presidir sobre os irmãos e para admoestar os irmãos, como fala em 1 Tessalonicenses 5,12. E o nosso lado qual é? Nós devemos tê-los em grande estima e amor, por causa da sua obra, e ter paz entre nós. E é muito importante, até eu gosto de sempre lembrar uma coisa, eu não sou dessa classe de pessoas, realmente eu não sou. Eu não sou uma pessoa muito voltada para os assuntos da Assembleia, para o cuidado da Assembleia. Tem irmãos onde eu congrego, aqui na Assembleia reunida aqui em Limeira, que fazem isso maravilhosamente bem, eu os respeito, eu realmente tenho uma gratidão muito grande, porque volta e meia eu fico sabendo de pepinos e que eles já estavam lá resolvendo os pepinos. Uma coisa que eu não sou muito para resolver esses pepinos, né? Eu tenho uma índole muito mais de evangelista, de sair pregando. Eu sempre falo que eu sou o palhaço de porta de loja, né? Aquele que atrai as pessoas para a loja, mas lá dentro da loja são outros que atendem, são outras pessoas. Então, eu não tenho essa habilidade, Deus não me deu esse trabalho, não é? De cuidar da Assembleia, de saber. Eu não lembro nem o nome dos irmãos, de todos eles, eu não lembro. Tem muitos lá que eu tenho que cumprimentar, instalando o dedo, falando, mas viu, eu faço assim, ó. E aí ele fala o nome, aí eu lembrei o nome. Então, são pessoas que às vezes, todos os dias, eu não lembro, realmente não lembro. Mas tem irmãos que eles lembram o nome de todo mundo, eles lembram que nasceu um filho, lembram que tem necessidades, quem está doente, quem está viajando na obra do Senhor, eles lembram de tudo isso. Então, eles podem trabalhar nesse sentido também de levantar as necessidades e trazer para a Assembleia as necessidades e também definir os recursos para quem serão direcionados, porque eles sabem que tem aquele irmão que perdeu o emprego, aquele outro que está doente, aquele que está viajando na obra do Senhor. Então, eles sabem tudo isso. E eu admiro muito isso, essa habilidade que Deus deu a eles. O Espírito Santo é quem levanta essas pessoas. Então, eu acho que isso aqui esclarece muito da ideia que alguns têm de que congregar sem uma igreja denominacional, uma instituição com homem na frente, é bagunça. Olha, realmente seria bagunça se não tivesse essa ordem que Deus estabeleceu, que não é a mesma ordem que foi criada nas religiões. Mas nós temos também que respeitar a ordem que foi criada nas religiões. Porque, afinal de contas, se um grupo de cristãos tem o pastor como sendo aquele que cuida deles, nós não podemos nos intrometer nisso. Está errado ter um só, está errado. Mas não cabe a nós, né, querer ir lá e bater na cabeça de alguém com a Bíblia. Não é isso que a gente tem que fazer, de jeito nenhum. Não é isso, a gente tem que aceitar e crer. Tem um exemplo muito bom disso é um irmão na Bolívia, que estava na praça pregando, distribuindo folheto e tudo mais, aí ele conversou, veio um irmão perguntar que igreja que você é, ele explicou toda aquela história que a gente já tem que explicar muitas vezes, né, para muitos cristãos,
congrego só o nome do Senhor, assim, assim, não tem um pastor na frente, tem irmãos que zelam pelo rebanho, mas não é assim, né? E explicou tudo. Aí esse irmão falou assim: você não quer ir falar isso na nossa igreja? Ele era membro de uma igreja protestante. Ele falou: não, irmão, não vou, não vou, não frequento igrejas, nada disso. Eu congrego com os irmãos só, mas não frequento nada disso. Não, mas vai falar lá que muita gente precisa ouvir isso. Não vou, não vou. Porque é errado você ir numa igreja pregar essas coisas. É errado, isso aí não tem cabimento, não é? Aí esse irmão falou assim: então faz assim, você vai em casa, eu vou chamar alguns irmãos lá em casa para você explicar essas coisas para ele. Bom, na sua casa eu vou. Aí marcou lá à noite, o endereço e tal. Ele foi lá na casa desse irmão. Quando ele chegou lá, estava a igreja inteira na casa do rapaz. Inclusive o pastor. Inclusive o pastor. Aí ele pegou e o irmão falou assim: ó, irmão, fala aquilo que você falou para mim na praça, explica como deve ser o funcionamento da igreja, etc e tal. Ele falou: não, vocês não têm um pastor ali, olha, ele é pastor de vocês? É. Então pede para ele explicar. É ele que tem que explicar, não sou eu. Não, mas explica para não explico para vocês. Não explico. Não. Aí o pastor falou assim: não, por favor, irmão, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Ah, tá. Agora ele não estava atravessando a autoridade que aqueles irmãos tinham sobre eles. Por mais que estivesse manca essa autoridade, porque era um homem só, que eles reconheciam como zelando sobre aquele rebanho, mas era um homem zelando sobre o rebanho. Nós não podemos desrespeitar isso. Então, aí ele explicou. E aí, depois daquele dia, começou uma assembleia na cidade de irmãos reunidos ao nome do Senhor, que saíram daquela assembleia para estar reunidos lá. Então, é muito importante a gente entender essa relação também que a gente tem que ter com irmãos que estão nas denominações. Não é uma relação de ódio, de ataque, de querer atacar pedra na vidraça, no vitral da igreja, de querer sequestrar o padre, ou bater no bispo, ou cuspir no pastor. Não é isso, de jeito nenhum. Porque Deus tem uma ordem, e Deus coloca também seus servos para manter essa ordem, mesmo que em lugares errados. Quando Israel dividiu, dois dos maiores profetas de Deus da Bíblia, onde Deus os colocou para profetizar para o povo de Israel. Não foi em Jerusalém, que era o lugar certo, o lugar onde todos os israelitas deviam adorar. Não foi. Foi em Samaria, que eram Elias e Eliseu. Elias e Eliseu não profetizavam em Jerusalém. Eles profetizavam em Samaria, para as 10 tribos que estavam divididas, porque Deus, ainda em tempos de ruína, ele zela pelo seu povo, ele alimenta o seu povo, ele cuida do seu povo. E dá a eles 2 grandes profetas para que profetizassem no meio deles.